Olá, amados. Vamos voltar às nossas atividades de história, onde nós falamos sobre o passado e o presente de um bairro, de um lugar, né? Nós vimos isso na página 60, na página 61 até a 63. Na página 64, nós vamos saber o que nós aprendemos. É hora de tirar dúvida e ver se entendeu direitinho. Nós aprendemos que para manter um bom relacionamento com as pessoas é preciso praticar a empatia. O que é empatia? Hoje em dia a gente vê tanto falar em empatia. Empatia é a gente ajudar o outro, é a gente se colocar no lugar do outro, tentando sentir o que ele está sentindo. Por exemplo, meu coleguinha hoje está muito triste porque ele esqueceu o lápis colorido na casa dele. Aí eu vou me colocar no lugar dele, eu vou pensar, nossa, mas se fosse eu que tivesse esquecido o meu lápis, ia ser tão ruim, o que eu posso fazer para ajudar esse meu coleguinha? Aí eu vou emprestar meu lápis para ele. Então, empatia é se colocar no lugar do outro. Segundo, os grupos sociais são formados por pessoas com interesses, necessidades e afinidades, habilidades em comuns. Quando a gente se reúne em grupo, a gente tem que ter o mesmo ideal, a gente tem que querer a mesma coisa. A nossa salinha, por exemplo, a nossa salinha é um grupo social que está reunido lá para quê? Qual que é o nosso interesse? O nosso interesse é em aprender. Todo mundo que está na sala quer aprender alguma coisa, né? Segundo, as ruas e os bairros são espaços públicos e coletivos. O que é espaço público? É um espaço que não é de ninguém, é do Estado, né? Eu mando nesse espaço público, você manda, todos nós temos um pouquinho de direito nesse espaço público. E o que nós devemos fazer com esses espaços públicos? Cuidar, né? Não destruir, não cortar árvore, não jogar lixo, né? Então, se é meu, eu tenho que cuidar do que é meu, né? E você também tem que cuidar do que é seu. E o que nós temos em comum nisso aí? É o mesmo espaço, é o espaço público. Por exemplo, as ruas são espaços públicos, as praças são espaços públicos, esses parquinhos que a prefeitura instala no bairro onde a gente mora, é um espaço público. Eu tenho direito de brincar, meu colega tem direito de brincar, mas eu tenho que cuidar também, né? Bom, embaixo tem: converse com os antigos moradores, observar fotografias, visitar construções antigas são maneiras de conhecer a história de uma localidade. A gente mora num bairro e esse bairro não fica parado, não. Nem o bairro, nem a nossa cidade, nem o nosso país. Porque cada dia que passa, o ser humano procura maneiras de melhorar as coisas. Às vezes a gente muda para uma rua que só tem a nossa casinha e a casinha do nosso vizinho. À frente não tem nenhum morador. Com o passar do tempo, os moradores vão chegando, aí o que vai acontecendo lá naquele lugar? Vai tendo mudanças, vai mudando pessoas, as pessoas vão plantando árvores, as pessoas vão transformando as casas. Então, os bairros e as cidades passam por mudanças, né? Plantou uma árvore, a árvore é pequenininha, de repente a árvore cresceu, ficou grande. Isso é uma mudança? É uma mudança. Lá na minha rua, onde eu morava, não tinha parquinho. De repente, colocaram um parquinho lá, mas como foi bom para eu poder brincar. Isso é mudança? É mudança. Bom, então lá no exercício 1 está escrito assim: marque com X as imagens que representam situações de respeito, empatia e boa convivência em comunidade. Aí aparece lá os dois senhores de cabeça branquinha atravessando na faixa. Lembra quando lá em geografia a gente falou em atravessar na faixa? Isso aí tá certo? O motorista parou antes da faixa e deixou o casalzinho de senhores atravessar. Isso tá correto? Tá correto. Isso demonstra empatia. Ele imaginou que se fosse ele que estivesse atravessando a rua naquele momento, ele gostaria que o motorista parasse para ele também. Então, marque um X. Embaixo, a gente vê uma estação de metrô lotada, lotada. E o que a gente observa aí? Que a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas
Idosas estão o quê? Estão de pé ou estão sentadas? Estão sentadas. Isso aí quer dizer empatia? Sim, quer dizer empatia. Pode marcar o X também. Lá do outro lado tem um coleguinha que está com dificuldade, não está conseguindo fazer a tarefa de jeito nenhum. A professora explicou, mas ele não entendeu direito. Aí o que ele fez? Ele falou, coleguinha, me ajuda aqui, ó. Aí o coleguinha chegou perto dele, explicou. E na hora ele entendeu. Isso é empatia? É empatia. Ajuda. Do outro lado a gente vê também um rapaz ajudando uma senhora idosa a atravessar a rua. Isso é empatia? Sim, é empatia. Ele está ajudando. Ele está imaginando que se fosse ele gostaria que alguém também ajudasse a atravessar a rua. Na página 65, a gente observa duas imagens. A primeira imagem é a letra A. Tem uma cidade lá e olha como que essa cidade está organizada. Prestem atenção, que depois nós vamos responder embaixo. Depois a gente vê na imagem B um lugar que tem poucas árvores, muita terra e observa como que as construções estão sendo organizadas. Aí vem a primeira pergunta. Como as construções estão organizadas na imagem A? As construções estão organizadas em ruas asfaltadas, uma construção ao lado da outra e uma na frente da outra. E a construção da letra B? Como que está organizada? Ela está organizada em forma de um círculo. A gente percebe que tem poucas ruas, que são ruas que não estão asfaltadas e as construções estão em círculo. Observa aí. Se o seu bairro, lá na sua rua, como que as casas são organizadas? São organizadas uma na frente da outra, uma do lado da outra, ou são organizadas igual aí essa imagem B, em círculo? Você mora em casa organizada em círculo? Me responde através da imagem primeiro e depois você vai pensar lá onde você mora e vai me responder, ok? Eu desconfio, tá? Não vou falar para você não, você vai ler aí. Você vai ler a legenda e vai descobrir que a imagem B lembra uma aldeia de índio. Dá uma olhadinha depois aí na legenda. Tia Cleusa, não sei o que é legenda. O que é legenda? Legendas são esses escritos pequenos, geralmente que vêm do lado das imagens, tá? Isso é uma legenda, isso é uma legenda. Aqui também, ó, legenda e legenda, tá bom? Aí você lê e vê se a tia Cleusa tá certa. Tá bom, queridos? Façam a tarefinha com muito carinho, porque essa tarefinha de história, ela é muito boa. E agora a gente tá mostrando o que nós aprendemos lá atrás, tá? A gente tá fazendo praticamente uma revisão, tá? Beijo!